Francisco Cândido Xavier, Nos Domínios da Mediunidade, 8º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditado pelo Espírito André Luiz. Capítulo 5. Assimilação de correntes mentais. Faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual mais responsável deu entrada no pequeno recinto. Nosso orientador articulou a apresentação. O irmão Clementino abraçou-nos acolhedor. A casa pertencia-nos a todos, explicou sorridente. Estivéssemos, pois, à vontade, na tarefa de que nos achávamos investidos. A essa altura, diversas entidades do nosso plano colocaram-se junto dos médios que estariam de serviço. Clementino avançou em direção a Raul Silva, perto de quem se postou em muda reflexão. Logo após, Aulus convidou-me ao psicoscópio e, graduando-o sob nova modalidade, recomendou-nos acurado exame. Foquei os companheiros encarnados em concentração mental, identificando-os sob aspecto diferente. Dessa vez, os veículos físicos apareciam quais se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. O sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos emitiam luminescência particular. E justapondo-se ao cérebro, a mente surgia como esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. Analisando-nos a curiosidade, o assistente explicou: em qualquer estudo mediúnico, não podemos esquecer que a individualidade espiritual na carne mora na cidadela atômica do corpo, formado por recursos tomados de empréstimo ao ambiente do mundo. Sangue, encéfalo, nervos, ovos, pele e músculos representam materiais que se aglutinam entre si para a manifestação transitória da alma na Terra, constituindo-lhe vestimenta temporária, segundo as condições em que a mente se acha. Nesse instante, o irmão Clementino pousou a destra na fronte do amigo que comandava a assembleia, mostrando-se-nos mais humanizado, quase obscuro. O benfeitor espiritual que ora nos dirige, acentuou o nosso instrutor, afigura-se-nos mais pesado, porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente, descendo à posição de Raul, tanto quanto lhe é possível, para benefício do trabalho começante. Influencia agora a vida cerebral do condutor da casa, à maneira do musicista emérito manobrando respeitoso um violino de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia. Notamos que a cabeça venerável de Clementino passou a emitir raios fulgurantes, ao mesmo tempo que o cérebro de Silva, sobre os dedos do benfeitor, se nimbava de luminosidade intensa, embora diversa. O mentor desencarnado levantou a voz comovente, suplicando a bênção divina por expressões que nos eram familiares. Expressões essas que Silva transmitiu igualmente em alta voz, imprimindo-lhes diminutas variações. Com a emotividade que nos invadia a todos, brando silêncio se interpôs durante rápidos minutos. Fios de luz brilhante ligavam os componentes da mesa, dando-nos a perceber que a prece os reunia mais fortemente entre si. Terminada a oração, acerquei-me de Silva. Desejava investigar mais a fundo as impressões que lhe assaltava o campo físico, e observei-lhe então todo o busto, inclusive braços e mãos, sob vigorosa onda de força, a eriçar-lhe a pele
no fenômeno de doce excitação, como que agradável calafrio. Essa onda de força descansava sobre o plexo solar, onde se transformava em luminoso estímulo, que se estendia pelos nervos até o cérebro, do qual se derramava pela boca em forma de palavras. Acompanhando-me a análise, o assistente explicou. O jato de forças mentais do irmão Clementino atuou sobre a organização psíquica de Silva, como a corrente dirigida para a lâmpada elétrica. Apoiando-se no plexo solar, elevou-se ao sistema neurocerebral, como a energia elétrica da usina emissora, que, atingindo a lâmpada, se espalha no filamento incandescente, produzindo o fenômeno da luz. E o problema da voltagem? Indaguei curioso. Não foi esquecido. Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do nosso Raul e do ambiente que o cerca, ajustando-se-lhes às possibilidades, tanto quanto o técnico de eletricidade controla a projeção de energia segundo a rede dos elementos receptivos. E sorrindo, cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Os confrontos de Aulus sugeriam belas indagações. A ligação elétrica gera luz na lâmpada. E ali? O contato espiritual, de certo, segundo inferíamos, improvisava forças igualmente a se derramarem do cérebro e da boca de Silva, na feição de palavras e raios luminosos. O instrutor percebeu-nos a muda inquirição e apressou-se em aclarar. A lâmpada, em cujo bojo se faz luz, arroja de si mesma os fotônios, que são elementos vivos da natureza, a vibrarem no espaço físico, pelos movimentos que lhes são peculiares, e nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais, condensados na força ponderável e múltipla do pensamento, princípios esses com que influímos no espaço mental. Os mundos atuam uns sobre os outros, pelas irradiações que despedem, e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. A palavra serena e precisa do orientador compelia-nos à meditação, embora rápida. Os claros apontamentos a respeito da energia mental conduziam-me a preciosas reflexões. Então, o pensamento não escapava às realidades do mundo corpuscular. Ponderei de mim para comigo. Assim como possuímos na Terra valiosas observações alusivas à química da matéria densa, relacionando-lhe as unidades atômicas, o campo da mente oferecia largas ensanchas quer dizer oportunidades, ao estudo de suas combinações. Pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria teriam natureza diferenciada, com característicos e pesos próprios, adensando a alma ou sutilizando-a, além de lhe definirem as qualidades magnéticas. A onda mental possuiria determinados coeficientes de força na concentração silenciosa, no verbo exteriorizado ou na palavra escrita. Compreendia desse modo, mais uma vez, e sem qualquer obscuridade, que somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que projetamos, escravizando-nos a compromissos com a retaguarda de nossas experiências ou libertando-nos para a vanguarda do progresso, conforme nossas deliberações e atividades, em harmonia ou em desarmonia com as leis eternas. O solilóquio, porém, não devia alongar-se.
Nosso orientador, atento aos objetivos de nossa permanência na casa, chamou-me a novas observações. Repararam na comunhão entre Clemêncio e Silva no momento da prece? E ante a nossa expectação de aprendizes, continuou. Vimos aqui o fenômeno da perfeita assimilação de correntes mentais, que preside habitualmente a quase todos os fatos mediúnicos. Para a clareza de raciocínio, comparemos a organização de Silva, nosso companheiro encarnado, a um aparelho receptor, quais os que conhecemos na Terra nos domínios da radiofonia. A emissão mental de Clementino, condensando-lhe o pensamento e a vontade, envolve Raul Silva em profusão de raios que lhe alcança o campo interior, primeiramente pelos poros, que são miríades de antenas sobre as quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas e indecisas. Essas impressões apoiam-se nos centros do corpo espiritual, que funcionam à guisa de condensadores, atingem de imediato os cabos do sistema nervoso a desempenharem o papel de preciosas bobinas de indução, acumulando-se aí no átimo e reconstituindo-se automaticamente no cérebro, onde possuímos centenas de centros motores, semelhante a milagroso teclado de eletroímãs, ligados uns aos outros, e em cujos fulcros dinâmicos se processam as ações e as reações mentais que determinam vibrações criativas, por meio do pensamento ou da palavra, considerando-se o encéfalo como poderosa estação emissora e receptora, e a boca por valioso alto-falante. Tais estímulos se expressam ainda pelo mecanismo das mãos e dos pés, ou pelas impressões dos sentidos e dos órgãos, que trabalham na feição de guindastes e condutores transformadores e analistas, sob o comando direto da mente. A elucidação não podia ser mais simples, contudo, oferecia oportunidade a mais amplas indagações. Temos então aqui a técnica do próprio pensamento? Perguntou Hilário com interesse. Não tanto, adiantou o interlocutor. O pensamento, que nos é exclusivo, flui incessantemente de nosso campo cerebral, tanto quanto as ondas magnéticas e caloríficas que nos são particulares, e usamo-lo normalmente acionando os recursos de que dispomos. Não será, porém, tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental, que nos pertence, e aquela que se nos incorpora à cabeça, ponderou meu colega intrigado. Sua afirmativa carece de base, exclamou o assistente. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança, uma vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência, a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão, no círculo dos hábitos e dos pontos de vista, dos modos e do estilo que nos são peculiares. E bem-humorado comentou: em assuntos dessa ordem, é imprescindível muito cuidado no julgar, porque, enquanto afinamos o critério pela craveira terrena, possuímos uma vida mental quase sempre parasitária, uma vez que ocultamos a onda de pensamento que nos é própria, para refletir e agir com os preconceitos consagrados ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais no tempo, ou com as modas do dia e as opiniões dos afeiçoados, que constituem fácil acomodação com o menor esforço. Basta, no entanto, nos afeiçoemos ao exercício da meditação, ao estudo edificante e ao hábito de discernir para compreendermos onde se nos situa a faixa de pensamento,
identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar. Hilário pensou alguns instantes, e, estampando na fisionomia o contentamento de quem fizera a importante descoberta, falou satisfeito. Agora percebo como podem surgir fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida, tanto nos feitos notáveis da genialidade como nos dramas cotidianos. Sim, sim, acentuou o orientador, agora preocupado com o tempo que a nossa palestração consumia. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos oração e vigilância para não cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes, e tecendo assim, ao redor de nossa alma, espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. E buscando o lugar que lhe competia nos trabalhos em andamento, ajuntou: estudemos trabalhando. O tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre.